Olá, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre bullying nas escolas. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário, terapeuta holístico e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre esse tema, de bullying nas escolas, estamos com as maravilhosas presenças de Catarina Souza Almeida, que é assistente social de formação, sanitarista e está na coordenação de saúde da criança e adolescente da Secretaria de Saúde de Caruaru. Seja bem-vinda, Catarina. Prazer estar aqui. Eu espero que hoje a gente tenha uma conversa bem legal, sobre esse tema que é tão importante. Estamos também com Magna Duque, que é pedagoga da Secretaria da Primeira Infância de Caruaru também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante, ainda mais, iniciando agora o ano letivo. Nós precisamos cuidar de nossas crianças e adolescentes com mais eficácia. Obrigada. E também estamos com Denise Barros, que é psicanalista clínica, acupunturista especializada em saúde mental e terapeuta holística. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Oi, queridos. Vamos construir hoje um diálogo, Vamos fazer essa construção. Vamos clarear um pouco e iluminar. Essa é a nossa função aqui. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria de tentar, junto de vocês, conceituar o que significa bullying nas escolas. O primeiro questionamento, que inclusive eu fiz offline para elas, foi: será que tem somente bullying na escola? E a gente ficou refletindo: não, somente lá não. Então, acho que o espaço do bullying ele está em vários locais, tanto trabalho, escola, casa, na verdade, eu acho que em todas as relações humanas, de certa forma, em todos os espaços, a gente termina que está vendo esse tema, muito visível, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. A abordagem agressiva, ela acaba sempre no bullying, que traz danos. E assim, está em todos os espaços, mas a preocupação nesse momento com a escola, devido à formação da personalidade da criança, formação motora e de várias áreas onde ela é afetada, O bullying não causa só danos emocionais, mas sim físicos também. Então, é um assunto muito pertinente, E com certeza está em outros lugares, além da escola. Sim. Acho que quando a gente fala sobre esse desenvolvimento do ser no geral, essa formação do ser que o Marco falou muito bem aqui, a gente estava comentando antes, nesse espaço do que diminui, do que constrange, do que ofende, Então, esse movimento pode ser vivido em várias ambiências, mas eu acredito que no impacto, desse espaço escolar, traz muito esse lugar de pertencimento primeiro. Então, quando a gente vai se desenvolvendo, um espaço que a gente passa mais tempo, sim, comumente, além do que o lar, além da nossa casa, é na escola. Sim. Então, junta esse fator de formação, juntamente com a carga de tempo que a gente demanda naquele espaço. Então, se eu estou em um ambiente adoecido que me diminui por quanto tempo, isso também é um determinante para quanto isso vai me afetar. Então, acho que em todos os ambientes, sim, mas em escola, nessa temática, ela traz muito esse olhar para o tempo, para a fase, e para o quanto demanda de mim naquele espaço, sabe? De conviver com aquilo que às vezes não é saudável para mim. Sim, como você falou, por ser muito tempo, esse tempo acarreta muitos danos. Sim. Muitos danos, e por muitas vezes de formas oculta, porque o bullying não é muito divulgado. Sim. Ele não é denunciado pelo quem está sofrendo a agressão, quem está sofrendo aquela comunicação agressiva, por muitas vezes ele não tem coragem de falar. Sim. Então, isso a longo prazo, imagina os danos que traz
né, principalmente emocionais, a essa criança em formação, né? Criança, adolescência, então ele está em formação. O adolescente está em formação profissional. Vai levar isso para a profissão, se não for tratado, né? Mas aí a gente tem uma preocupação de, nas escolas, a gente precisar desenvolver formas de tratar dos dois. Do agressor e do agredido, né? Do que está sofrendo bullying, mas também do agressor, porque ele está doente também. E aí, quando tu fala disso, Magda, eu acho que é muito pertinente, acho que ela vai clarear, a Léo também vai trazer alguma troca nisso. Quando a gente fala sobre essa conjuntura, e eu entendo o público como algo muito mais atual agora, porque a gente percebe que vivemos também um enfraquecimento cultural de muitos anos, né, nas gerações passadas, de não ter um dialeto mesmo, não ter um repertório emocional. Então eu não sabia quando eu estava com raiva, quando eu odiava alguém, eu não sabia quando eu estava muito feliz ou quando eu estava eufórica. Então a gente não consegue distinguir coisas pequenas na nossa convivência, né, na nossa falta mesmo de autoconhecimento. Então, enquanto não compreender essas emoções, principalmente em ambiente escolar, vai fazer com que essas emoções cheguem em comportamentos que agridem. Que serão devolvidos, né, a própria escola, a sociedade, acho que vai ser devolvida essa... Exato. Criar estratégias que tragam esse dialeto, né, tragam para perto esse conhecer-se e esse respeito também, trazendo essa humanidade, eu acho que chega mais em tipo, eu me comporto assim porque eu me sentia, na verdade, era assada, entende? Então, quando eu começo a entender um pouco mais de como eu me sinto, sim, eu vou também entender como eu me comporto por consequência. Denise, você se refere à oportunidade que a gente deve ter de ter espaços para construir uma inteligência emocional? Sim, claro. Desde cedo. Nem que seja um diálogo aberto, né? O respeito de dizer a diferença, principalmente a diferença. Então, se eu tenho um dialeto emocional, dizer, se eu não respeitar a diferença do outro, isso vai ofender, vai machucar, né? Eu vou ultrapassar o meu limite de respeito. Então, quando eu entro nesse lugar de saber o respeito, né? O meu limite até onde te ofende, então acho que isso fica mais claro, que é também esse princípio, sim, de inteligência emocional. Que fica mais gritante quando a gente fala da primeira infância, né? Desse espaço de construção do indivíduo, da construção da personalidade do indivíduo, né? Denise trouxe um ponto que é bem significativo, né? Que são as questões culturais, né? E quando a gente pensa nas questões culturais, ela de certa forma tem ligações com as questões de vulnerabilidade, né? Que a gente consegue entender que hoje, infelizmente, né, a gente tá vendo e percebendo que a vulnerabilidade ela está bem gritante, né, e que impacta muito, né, nesse sentido. Então, eu acho que quando você pensa nessa questão da construção da inteligência emocional já desde cedo, desde a sua primeira infância, né, que é quando a gente sabe que é o todo boom dessa criança, né, se a gente for analisar, imagine o maior número de sinapses, o boom de toda uma vida de uma criança aos 3 anos de idade. Então, imagine se a gente pensa no bullying, a gente pensa em todo o processo de agressão, e quando a gente traz a questão até para dentro de casa, né? Aquela mãe que está, inclusive, gestando a criança na primeira infância, lá, né? Que aquela criança ainda nem nasceu. Né? Veja como é grave essa questão da agressão. Aquela mãe que muitas vezes dentro de casa está sofrendo esse tipo, né, de bullying o tempo todo, né? E que às vezes ela nem entende, não compreende tudo que está passando dentro de casa, mas essa criança que ela está gerando já tem um primeiro impacto, né, nessa primeira infância. Então esse processo de até 6 anos de idade é o processo que deve ser mais enriquecido para essa criança. É onde a gente tem que pensar num grande investimento, né? A consequência de se não investir, inclusive até os 6 anos de vida, se perdura por toda uma vida, né? Então assim, o impacto do investimento na primeira infância, até 6 anos, ele vai tanto do valor cultural, financeiro, não é? Então, diminui a desigualdade social, porque você vai estar dando subsídios a toda uma família, de ter o direito a todos os processos que é educação, saúde e assistência, até os 6 anos de vida. Né? Então a gente consegue entender que quando essa criança, né, até essa idade, ela está num ambiente que foi construído, né, pensando no ambiente de respeito, de igualdade, de construção, né, cultural e todos esses outros sentidos que fazem parte, são tão importantes para a formação de um ser, né, tudo muda.
né, consequentemente ele será uma criança muito diferente em outras fases, né, e aí a gente tem um impacto muito menor nessas questões que hoje a gente vê tão significativas do bullying dentro das escolas e o que isso está, inclusive, acarretando na saúde mental dos adolescentes, né? Isso que tu falou foi fantástico, porque perceba quando você está nesse ambiente, né, de primeira infância, como você falou, a criança ela entra quase como um espelho, ele é um reflexo do ambiente da casa dela, né, do relacionar com o pai e com a mãe. Então, trazer essa criança espelho para um outro ambiente que não a casa vai revelar muitas faltas. Isso. Muitos deslizes. Então, eu sempre digo assim, né? Trazer essa consciência que a gente está falando aqui não é para a criança, mas para um todo. Quando a gente trata a criança, a gente trata pai e mãe, a gente trata o núcleo familiar. Não tem como isentar desse espaço. E quando você fala da vulnerabilidade, né? Pode até soar irônico dizer assim, mas inteligência emocional para aquela criança que às vezes não tem nem o que comer, muitas vezes em casa. Mas é construindo esse espaço com eles que a gente vai ter adultos em melhoramento. Então vai dizer, tá tudo bem, você talvez não tenha o feijão em casa nesse espaço, mas tem isso aqui também, que pode também te prejudicar, assim como a falta da comida. Isso. Entende? Porque quando a gente fala desse lugar faltante, não vai faltar só o básico. Né? Eu sei que é um desafio a gente falar sobre saúde mental para as pessoas que não têm o básico, mas entendendo que isso é uma vertente também, que negligenciada vai doer tanto quanto a fome. Isso. Porque um transtorno mental, ele vai doer tão ou quanto mais. Né? Não de forma visível, entenda? Não com o fator de desnutrição que a gente percebe ao tocar. Isso. Mas aquele adulto que vai chegar no mercado de trabalho posteriormente com grandes cicatrizes, com uma complicação enorme de socializar. E não só no mercado de trabalho, né? A pesquisa de 2019 mostram que 23% dos entrevistados, alunos entrevistados, eles sofreram bullying. Né? Então, desses 15, 20%, eles reclamam não estão satisfeitos com o seu corpo. Sim. E isso vem de cedo. Né? Não estou satisfeito com o meu corpo, eu sempre fui chamada na escola de ou muito gorda ou muito magra, ou alguma coisa assim. Então, a inteligência emocional, desde cedo, vai influenciar muito nisso, a ponto dela, quando ela quiser emagrecer como adolescente, ela vai ter a inteligência emocional a favor dela, né? Para fazer isso. Mas se ela não tiver, ela vai sofrer esse bullying eternamente calada e sempre insatisfeita com ela mesma. Então, 13% é sobre o rosto, eu não gosto do meu rosto. Veja, então isso é muito sério. Por que você não gosta? Foi o que aconteceu na sua infância que você não gosta, né? Como você foi tratado? Porque a criança até 6 anos que chega numa creche e ela é chamada de gordinha, né? Tão fofinho, né? Mas ninguém tá vendo, aquilo ali tá sendo formado nela. E ela adolescente ou ela adulta, ela não vai ter forças para fazer uma dieta, para se ver melhor, para se sentir bem, para conhecer a melhor versão dela. Como? Se ela não tem... Ela só ouviu bullying o tempo todo e nada de inteligência emocional, né? Então isso é muito sério entre os adolescentes. Muitos estão escondidos atrás de casacos com capô, porque não gostam do corpo. A gente vê muito isso na escola, com adolescentes, sabe? Adolescentes que se cortam, na maioria, é simplesmente que ou vêm sofrendo bullying na própria casa, às vezes, pelos familiares, e na escola e ficam calados. Então, assim, chegar perto, precisa ter políticas esclarecedoras, né, informativas dentro da escola, informando, não só dentro, mas aos pais, né, informação para professores, para que eles dentro da sala não deixem que esse ambiente de bullying flua, né. Mas a gente sabe que tem vários tipos de bullying, tem o físico também, e o físico ele não acontece na frente do professor, na escola. O bullying físico, ele acontece quando o professor sai da sala de aula. É aí onde a agressão chega, física. Né? Então, mas tem o outro que é lá caladinho. Né? Então tem várias formas, e que se a inteligência entrar nisso aí, emocional entrar nisso aí, vai ajudar. Né? Eu lembro bem de um fato que ocorreu enquanto gestão de escola, de um rapazinho, um adolescente que estava sofrendo bullying, mas ele não teve coragem de se abrir para ninguém. E eu tinha uma equipe de jovens adolescentes colaboradoras que me diziam quando presenciavam bullying na escola. Né? Estamos falando de escola, então de uma vez chegou lá na minha sala aquele grupo correndo, tia, vamos ao banheiro. Então ele se cortou e ele escreveu nas paredes do banheiro a dor que ele estava sentindo.
o bullying que ele estava sofrendo. E aí, eu junto com essa equipe, fica todo mundo em silêncio, vamos fazer uma investigação para descobrir quem era. E, felizmente, essa pessoa chegou até mim, né, e nós pudemos conversar, e eu mostrei para ele que aquilo que ele estava sofrendo não tinha motivos grandes que ele não pudesse vencer, né, a gente foi tratando, conversando, chamei a equipe responsável para conversar com eles, os psicólogos, e assim, descobrir e fazer algo. Se você descobre o bullying e você não faz algo, se não existe uma ação para aquilo que já está acontecendo, ou uma ação para aquilo que pode vir a acontecer com o bullying, fica muito difícil na escola, porque isso vai tomando uma dimensão muito grande, porque parece que está abandonado, né? A gente vê o cyberbullying, que parece que ele é imparável. Sim. Ninguém vai parar isso, porque ele vai além da escola. Ele sofre o bullying na escola, nos grupos da escola, mas quando chega em casa o bullying continua. Então, para o adolescente naquele momento parece uma solução, não tem solução. É imparável isso. Eu não consigo, não vai dar certo. E muitos tentam, se cortam, né, a ponto de tentar suicídio. A gente sabe que o bullying leva ao suicídio também. E eu acho que a gente tem um fator muito forte agora, né, que está muito conectado a essa faixa etária, né, que é a mídia, né. Sim. São as telas, né, os telefones estão aí. Uma geração exposta, né? Isso. E como lidar com isso, né? Então, assim, a gente tem uma tarefa, se a gente for pensar, inclusive, nas políticas públicas, nós temos uma tarefa muito grande, né? Agora, eu acho que a gente conseguiu um avanço, né? Que foi a proibição, inclusive, dos telefones nas escolas. Eu acho que isso ajuda e acho que diminui o bullying, inclusive, né? Impacta nessas questões até de violência. Porque se você for perceber, não é? Se você for perceber, até pelo próprio celular, um dizia ao outro dentro da escola uma graça sobre alguém ou chamava para fazer algum movimento que não era interessante. E agora eles perderam, de certa forma, essa conexão tão ligeira, né, de às vezes causar algum conflito ou alguma situação dentro da própria escola, né? Então, eu penso como política pública que a gente tem um fator grande de trabalho a pensar como é que a gente vai abordar o tempo todo e mudar esse movimento, né? Então, assim, vamos dizer, na saúde da criança e adolescente, por exemplo, tem o programa Saúde na Escola, né, que está muito inserido na minha faixa etária, né, que vai até os 19 anos, né? Então, assim, é uma faixa etária bem ampla, né, e com comportamentos diferentes, né, em momentos diferentes e bem desafiante. Então, no programa Saúde na Escola, ele tem esse fator, esse papel, né, de fazer a promoção, de fazer a prevenção, o processo de educação em saúde e trazer a comunidade para isso. Que sem a comunidade, eu tenho certeza absoluta que a gente não tem avanço. A gente precisa trazer essa comunidade para perto. Precisa trazer essa consciência, trabalhar com a comunidade escolar, com quem está naquele ambiente ao redor da escola. Esses pais são fundamentais. Sim, sim. Então, no programa, no PSE, que é o Programa Saúde na Escola, ele tem 14 temas a serem trabalhados. Um dos temas é a questão de saúde mental. Inclusive, ele entrou como um tema prioritário, né? Eu acho que todo mundo está vendo esse movimento, né? Eu recebo permanentemente pedidos de socorro exatamente por conta, infelizmente, dos jovens que estão se cortando, né? Aqueles que têm um grau de ansiedade extremamente avançado, né? Insônia, né? Já pensou? 12, 13 anos, uma criança, um adolescente com insônia, né? Então, tudo causado por todos esses processos que vêm ocorrendo nessa geração, né, que às vezes eu sempre chamo a atenção, inclusive, né, quando algumas pessoas dizem assim, isso é besteira, o bullying, no nosso tempo tinha isso. As pessoas não conseguem compreender, são outras gerações, gente, é outro movimento, é um outro tempo, na verdade. E também as outras gerações carregaram marcas, isso, né, desse sim, sofrimento isso. E não souberam expressar, não souberam trazer isso. A gente só está trazendo para diálogo, para discussão, algo que era velado anteriormente. Sim. Então, quando tu fala sobre esse lugar de acessar o todo, né, de acessar a comunidade, a gente percebe que cada um de nós temos responsabilidade nisso. Quando você fala sobre esse lugar, né, esse movimento que a gente viveu das redes sociais e da retirada, né, desse celular das escolas, a gente fez esse lugar de volta, né. É como que um avanço que não deu muito certo. A gente percebeu o impacto, o adoecimento.
E aí a gente precisou retornar ao lugar que talvez traga pra gente um pouco mais de realidade, diria. E nesse campo de realidade, eu acho que os conceitos também diminuem. Então, é mais fácil eu entender de repente que eu sou mais magra, eu sou mais gorda, eu lutar com essa realidade só aqui. Não no cyber também, entende? Não também no online. Porque no online eu tenho milhares. Não uma sala de aula. Assim, né? Então, o peso do online é muito grande. Devastador. E eu acho que fazer esse movimento de retorno vai trazer pra gente um pouco mais de solidez. Um pouco mais de claridade, né? De entender quais são... então, onde foi que a gente errou, o que é que a gente precisa reformular no ambiente, seja lá escolar, né? Nos ambientes corporativos, ambientes, enfim, nos ambientes que a gente comunga com outras pessoas, o que é que a gente precisa reconstruir para ter um relacionamento mais humano e saudável, né? E quando eu falo mais saudável, não está ancorado só sobre a comparação, ou sobre o retrato, um recorte bonito da vida do outro, porque é isso muito que o movimento online traz. Então, quando a gente vai no dia a dia, no tete a tete, a gente vai começando a ver, eita, fulano tinha uma ruga, nem sabia. Porque a gente vai começando a experienciar, a gente sai da ilusão, a gente sai do online, a gente sai muito desse achismo. Mas eu acho que eu sou isso, mas é porque fulano falou que eu era aquilo, nem recebi like, ninguém nem viu meus stories. Então percebe que é um movimento ansioso. Isso. Pelo reconhecimento, né? Aí a pessoa vai dizer assim, a sociedade do espetáculo, na psicanálise a gente fala muito sobre isso, né? É como que a gente estivesse meio que performando a todo momento e a gente vai criando uma geração de espetáculo mesmo. Isso. Então eu vou ali ensinando, dramatizando, né? E isso é tão coerente ao ponto daquilo ser uma parcela muito pequena de verdade que tem naquele movimento online, né? Mas é o que é vendido. Então, se a todo momento eu estou sendo bombardeada a todo instante de uma realidade feliz, onde só a minha é errada, onde só a minha não está dando certo, onde só a minha está faltando, eu vou me diminuindo, né? Eu vou me encolhendo, eu vou adoecendo. As frustrações, né? Sim, né? Então, a vida é fácil muito para todo mundo, mas para mim não, eu sou diferente. Eu ainda não estou naquele nível de régua daquela menina que é impecável, né? Então, a gente saiu de uma turma que sempre tem os grupos na escola, né? Da que é mais popular. O bullying social, ele é perigosíssimo, porque você se sente excluído da sociedade. Né? Isso, e a gente saiu desses grupos da escola para começar a ver esses grupos no online também. Então eu não vou me exigir só para ser social ou popular ou pertencer ao espaço da escola, mas eu vou querer pertencer em todos os espaços, principalmente no online. Então eu acho que isso mexeu muito e eu acho que a gente talvez não estava pronto para uma geração de jovens, de crianças e adolescentes que tivessem esse acesso de forma tão rápida. É como que um alavanche mesmo, né, que não sufocasse em algum momento. E Denise, e a força, né, do online, ela é muito grande. A gente está num momento da tecnologia pura, robusta, rápida. Eu estou chegando agora. A inteligência artificial é hoje, né? Ela não é depois. Né? Então, eu acho agora esse momento, retirou os celulares, né? A gente sabe a questão do bullying é algo gritante, a gente consegue entender que de 3 crianças, uma sofre bullying, é muito alto, né? E a gente vai ter que criar, inclusive, porque também é uma geração muito rápida, eles querem rápido, porque criou-se uma ansiedade. Uma urgência. Eles não querem esperar. Né? Tudo é um clique, né? Tudo é um clique, exatamente. Eu vou dar só um exemplo muito rápido. Eu tenho 2 meninas. Se eu for assistir um filme normal que passe na TV, quando dá um intervalo é uma loucura. Mãe, passa isso. Calma, gente, não passa. A gente tem que esperar o intervalo. Eu vou contar para elas como era esse tempo da espera. O esperar hoje deles é urgente, né? Então eu acho que a gente tem um desafio enorme, tanto as famílias, a sociedade, a escola, a assistência social, a educação, sabe, todo mundo. Eu acho que a gente precisa olhar para esses jovens muito rapidamente, porque eles precisam rapidamente que tenham uma resposta em relação a todos esses sentimentos que eles estão tendo nesse momento. Porque é feito, você disse, é tudo muito ligeiro, o dedo é rápido. Né? Então, assim, você consegue ver que o impacto dessa tecnologia, né, pensando nesse tema que a gente está trazendo hoje, como a questão do bullying, a gente precisa inserir
na vida deles de uma forma que eles não achem que aquilo é essencial para eles, porque eu acho que o primeiro movimento, inclusive, eles disseram assim: isso vai ser horrível, isso não tem nada a ver, não chama a atenção da gente na escola, né? E a gente vai ter que ver quais são as ações e as atividades que a gente vai trazer, trazendo até a própria tecnologia, para que eles mesmos façam a reflexão do que a gente pode fazer com isso da melhor forma dentro da escola, como utilizar, né? essa tecnologia, como utilizar saudável, de forma saudável, sabe? E que eles façam a própria crítica, vivam isso, entendeu? Eu acredito, Catarina, que nós devemos começar do ABC. Nós temos programas de bullying na escola, informativos, mas as crianças, os adolescentes, muitos não estão sabendo o que é o bullying mesmo, as formas do bullying, né? Então a gente tem o bullying moral, físico, né? Nós temos vários, psicológico, que é muito sério. Nós temos, então eles precisam entender, às vezes sofre o bullying, não sabe o que é bullying que está sofrendo, mas está mexendo lá na mente dele, aquilo ali está ficando na mente dele, ele não sabe. Então é atacar, né? Rápido, urgente, como você diz, primeiro entendendo o que é, quais são as formas, porque a mulher mesmo, ela sofre muito assédio e muitas vezes não sabe o que é assédio. Tem formas de assédio que a mulher não sabe o que é. Ela sofre e fica lá, não, foi só uma passadinha de mão, nem sabe o que é. Então tem o verbal que é muito forte, né? O verbal que traz danos. Eu sofri muito bullying na escola, porque eu sou baixinha. E por muito tempo eu me achava horrível por ser baixinha. Xenofobia, tudo, né? Né? E hoje eu me acho linda baixinha. Eu sou ótima hoje com a minha altura, mas eu sofri com isso. A ponto que com 12 anos eu usava uns saltos desse tamanho para ficar alta. Então veja, são exemplos simples, mas que mostram o comportamento muitas vezes de adolescentes nas roupas, no jeito de andar, nos lugares que gostam de frequentar, sabe? Tudo isso abrange essa loucura do bullying que está sofrendo, né, de várias formas. Isso que tu falou é muito forte. E nas escolas a gente tem os sinais, sabe? Na escola tem os sinais. Criança que está dormindo na banca, ou ela trabalha, está sofrendo a questão do trabalho infantil, né? Está sendo tirado o direito dela, ou ela está sofrendo bullying. A criança que sofre bullying, ela dorme na banca também, porque ela não quer passar por isso. Então, os sinais estão aí. A reprovação, os baixos índices, a evasão escolar. Então, tem muitas coisas que mostram pra gente na escola, né, onde a gente precisa ficar atento. Né? Mas atento informando primeiro. Eles precisam muito de informação. Não, mas tem amiga que eles sabem de tudo hoje. A gente se engana aí, viu? Eles sabem o que eles querem saber. Mas muitas vezes o que precisam não estão pesquisando na internet. E até que ponto é a brincadeira, até que ponto é o bullying, né? Então esse é um linear muito tênue de compreensão que você precisa realmente trazer luz. Quando tu fala muito sobre essa percepção do outro, já vai eu aqui como analista, eu tenho que dizer, né? Quando a gente tá lá de peso, Lacan vai dizer assim, quando a gente se reconhece no espelho, a gente percebe que a gente não se enxerga só. A gente entende que a nossa imagem também é do outro, o outro também nos vê. Então, esses retalhos que a gente vai colhendo do que a gente é em informação, né? Chega uma hora que não nos cabe mais, que sufoca. Que aí eu sufoco por revolta, pelo adoecimento, né? Quando a gente fala desse bullying, é sobre esse lugar apertado, que não me cabe mais um título que me deram. Né? Então, quando a gente olha para esse espaço de um país como o nosso, que tem multicultural, eu falo, né? Povos de todos, né? De todos os tipos. Então, quando a gente olha sobre esse lugar do que é diferente, o que é que o diferente ressoa em você? É repulsa? É diminuição? Sim. É exclusão? Então, a partir do momento que a gente começa a entender como eu me comporto, como eu me sinto, como é na tua casa, como é com os teus pais, com o diferente. Tá, você é negro, mas como é que você lida com o albino? Né? Você é, sei lá, pobre, mas como é que você lida com uma pessoa que tem uma condição financeira e social mais? Então, lidar com isso, entender que o diferente não necessariamente ele precisa excluir, ele precisa ofender, ele precisa encontrar meios de convivência, né? Então eu acho que isso é um caminho que a gente precisa trilhar como adultos, como responsáveis, como formadores, né? E também como educadores nas escolas, para que chegue com mais claridade os conceitos, o que é e o que não é, de onde vem, de onde advém, mas principalmente trazendo essa linha tênue também do que é a diferença.
Porque eu compreendendo o que é diferente sem ofender, eu vou trazer luz para o que é ofensa, o que realmente, né? O que é Quando bullying você fala e o que isso, realmente é só uma brincadeira. então, quando você fala isso, eu lembro o seguinte, que a forma como você foi educado, olha, respeita as pessoas assim na rua, mas não diz o porquê. Não existe um aprofundamento de valores que são ensinados. É só não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não tem uma explicação. Não tem uma criticidade, né? Algo que tem espaço para pensar. sustenta esse respeito. Isso. Eu não posso desrespeitar porque Por senão isso, eu vou e fazer por isso, isso. vai causar isso, vai causar aquilo. Eu fico no superficial, né? Então eu vou começando a achar que é uma besteira, é algo que eu posso fazer. Isso. Não me foi Eu só explicado preciso ter por cuidado quê. com tal e tal caso, mas esse aqui eu posso. Né? Esse aqui eu posso abrir uma exceção. Por ser tudo muito aberto. Fica né? eu começo a relativizar aquilo. Que às vezes é uma temática séria, pertinente, eu começo a relativizar. Ah, mas eu posso, com fulaninho eu posso. Eu só não posso chamar com ciclaninha. Não sabe a seriedade que aquilo vai... É. Né? Não sabe o dano que aquilo causa, a seriedade do dano que vai causar. Vai causar um dano, mas a seriedade não sabe. Então, às vezes, pratica assim, como se fosse algo tão simples, tão normal. E isso na escola é muito sério. Tem demais. Porque vem muitas vezes de uma formação até 6 anos faltosa em fases. Não cumpriu essa fase, como você fala. Não concluiu essa outra fase. Não foi explicado por o motivo disso e daquilo. Então, chega lá, na adolescência explode tudo. E Magna, quando você traz isso, a gente, eu sempre, como eu já até falei lá atrás, né? Essa história de dizer, no meu tempo, não era assim, né? E quando a gente fala da nova geração, e quando a gente traz para o que eles têm acesso hoje, rápido demais, o que eles estão vendo, que inclusive a gente passou por um processo há algum tempo atrás, que era a história da baleia azul. Não sei se vocês lembram que os meninos já se rasgavam todos. E a gente não pode desmerecer. E aí é quando você diz a questão dos valores, dos limites, até onde eu posso ir, como é. Isso a gente precisa rever. Como é que a gente está construindo isso? Porque esse discurso de dizer, no meu tempo, o seu tempo, nós estamos em outra geração. O diálogo é diferente, a velocidade é diferente. Totalmente. A saúde mental dessas pessoas são totalmente diferente da nossa construção. Exatamente. Então, é preciso, inclusive, melhorar essa linguagem. A gente precisa chegar perto e entender. A linguagem é outra. O tempo é outro. A escola, e não é que a escola queira que seja assim, mas é tão veloz que a escola não dá conta de planejar como é que vai ser o meu ensino para essa nova galera, essa nova geração que está aí, urgente, né? E o que é que eu vou continuar do mesmo jeitinho, naquele mesmo padrão de ensino? Ou será que eu preciso trazer essa galera para uma roda, conversar com algo mais informativo, que faça esse pessoal pensar, raciocinar, criar, construir, sabe? Tira da sala de aula, tira daquele quadrado e vamos construir junto, bora sair um pouco, né, de dentro dessas paredes e construir, ver esse mundo fora, né, olhar o que é que você acha desse local e trazer isso para dentro da escola, bora construir o que a gente viu lá fora, né? Então, a gente precisa fazer esse mundo diferente. Precisa ter eles como um fator de fato transformador. Isso. Eles precisam se sentir assim. Isso chega a um ponto muito sério, né, Catarina? Que é a questão da ética. Temos tantos profissionais excelentes sem ética. Temos tantos pais excelentes sem ética. Então, de onde veio? Como foi que formou isso? Quando você vive esse movimento que a gente falava do online, veja que discrepância. A gente jogou todos eles por online por conta da pandemia e agora a gente está tirando todos os celulares. Você percebe o grau que a gente foi? Isso. Então, para uma geração que está se formando, né? Vamos lá, para um adolescente que está fazendo toda a arquitetura cerebral dele, conhecendo o corpo que ele não habitava, descobrindo a sexualidade, os incômodos, a inconformidade. E vem essa mudança toda. Entende? Aí assim, tu me deu, agora tu quer me tirar. Como é que é isso? Né? Então, nesse lugar de colocá-los de volta como agente transformador da sociedade, a gente precisa trazer luz e claridade também para o cenário que tínhamos. Isso. E aí, veja só, quando você fala das gerações passadas, me recordo que não há muito tempo a gente tinha apelidos.
de forma Isso, amorosa. é. Eu ia para uma cidade, dizia fulano, mas fulano de tal, né? Às vezes chamava pela cidade, enfim. Cada um tinha um apelido. Então, quando a gente traz esse lugar do apelido que atendia anteriormente, a gente já começa a trazer uma característica forte para o de hoje, não encaixa muito. Então, eu diria que talvez com um alarme do bullying, precisa repensar se existe ou não, se é interessante ou não esse apelido entrar aí. Porque já me traz uma característica forte de alguém que talvez essa característica ofenda, assim, diminua, assim. Machuque. Machuque. Gente, tem uma notícia triste pra dar. O episódio tá chegando ao fim. Tá bem legal. Foi uma discussão muito maravilhosa, né? Muito pano pra pertinente, manga. muito pano pra manga. Muitas mangas. Então eu queria deixar o espaço aberto para vocês poderem se despedir, deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Catarina? Tá. Então, agradeço por esse momento tão gostoso, né? É tão bom falar o tempo todo de assuntos que são tão pertinentes e tão importantes, né, para a formação dos nossos pequenos e adolescentes, né? E para que a gente também desperte o quanto a gente ainda tem um caminho longo, né, a seguir, né? E mais que é importante a gente sempre estar o tempo todo trazendo temas como esse para a pauta, né, e trazer para todo mundo para que a gente possa refletir e melhorar cada vez mais, né, as nossas condutas, né, nesse mundo tão lindo e tão bom de se viver e que a gente pode estar ajudando, né, ou contribuindo para a vida das pessoas. Maravilha. Sim. Magda? Então, eu deixo assim como palavra final seria a escuta. Preste atenção nas crianças, nos adolescentes, escuta ativa vai salvar muita coisa e muita gente. A escuta ativa. A maioria dos bullying que eu presenciei, participei, foi porque não teve ninguém para escutar. Ou em casa, ou seja lá onde for. Então, vamos escutar nossas crianças, né? E vamos nos unir para fortalecer, fazer essa comparação, como foi que mudou tão rápido de ontem para hoje, e esclarecer. A sociedade precisa de esclarecimento do que vem a ser bullying e o que ele causa mesmo. Tem que mostrar mesmo o desastre que causa, né? As consequências, que é para ver se há uma mudança, se caminha para uma melhora, né? Nós precisamos fazer algo, isso eu sei. E eu fico muito feliz de participar desse debate, dessa conversa, né? Foi ótimo, porque falar de assunto que envolve pessoas, para mim, é maravilhoso. E crianças, então, estou dentro. Obrigada. A gente que agradece. Denise? Minha gente, vocês arrasaram demais, essa conversa fantástica. Olha quem fala. Demais. Olha, deixa eu te dizer, e aí eu quero agradecer muito. E queria deixar essa mensagem de reflexão, né? De como a gente lida, de como a gente vê o que é diferente. O que é o linear de respeito pra gente e onde ele precisa, né, chegar primeiro. Ser alcançado, ser visto, ser, né, trazer esse lugar de uma forma mais palpável para nossa realidade. Lembrando também que a transformação começa em nós. Então, a gente começa nesse debate, né? Essa necessidade de mudar, de perceber, de trazer à luz assuntos como esse. Então, eu tô grata demais. Ave Maria! E aí, a gente vai construindo sempre boas ideias, né? Boas mudanças nesse movimento de percepção. Gratidão mesmo. Maravilha, muito obrigado. Então, a gente finaliza o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante. E agradecemos a você que nos acompanha nas redes sociais. A gente agradece as nossas maravilhosas convidadas. Lembrando que a gente continua nas redes sociais através do @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.